Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. O meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Êxodo 7 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vou fazer com que você seja como Deus para o rei, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso e vai fazer muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado. Quando falaram com o rei do Egito, Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei, e o bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários, e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos com a sua magia e fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então o Senhor Deus disse a Moisés: O rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vai procurar amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pega o bastão que virou cobra e espere o rei na beira do rio. Diga o seguinte: o Senhor Deus dos Hebreus mandou lhe dizer que deixa o povo dele ir embora para adorar no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com esse bastão que estou segurando, e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber a água dele. E o Senhor também disse a Moisés: Diga a Arão que pegue o bastão e estenda sobre os rios, os canais, os poços, os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e de seus funcionários. Arão levantou o bastão, bateu no rio e a água virou sangue. Os peixes morreram, o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber a água dele. Em todo o Egito houve sangue, porém com as suas artes os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavavam buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber do rio. Passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Então você vê nesse capítulo que o contexto espiritual era tão grande no Egito que Deus fazia um sinal através de Arão e Moisés, e os mágicos lá, o pessoal que mexia com a magia de lá, eles repetiam o mesmo feito. Então o contexto espiritual muito pesado, era uma guerra espiritual muito grande, né? É o que ficou mais claro aqui pra mim. Sim, e o que eu gostei mesmo dos detalhes da história, que a gente acaba não pegando, vendo geralzão, é que Moisés é o chamado, né, para fazer todo esse feito, porém, essa parte que quem toca na água que vira sangue foi Arão. Então, Deus falou com Moisés, para Moisés dizer para Arão para pegar o bastão e tocar na água. Então, você vê que é uma equipe, é um conjunto. E é muito legal por causa disso, porque a gente vê e coloca toda a glória no Moisés, né, mas é dividida as tarefas. Muito legal. Agora, no capítulo 8 de Êxodo, fala assim: Depois o Senhor Deus disse a Moisés: Vá falar com o rei e diga que o Senhor está dizendo a ele o seguinte: Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Se você não deixar, eu castigarei o seu país cobrindo de rãs. O rei Nilo ficará cheio de rãs e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na cama, nas casas dos funcionários e do seu povo, e até dentro dos fornos e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os seus funcionários. O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que rãs saiam da água e cubra a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os mágicos
com sua arte, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs, e eu deixarei que o seu povo vá oferecer sacrifício a ele. Moisés respondeu: terei muito prazer em levar o seu pedido. Diga quando é que o Senhor quer que eu peça a Deus em seu favor e em favor dos seus funcionários e do seu povo, para que as rãs sumam do seu palácio e das casas e fiquem somente no rio. O rei respondeu: orem por mim amanhã. E Moisés disse: ó rei, vou fazer como pediu, e assim o Senhor ficará sabendo que não há outro Deus como o Senhor nosso Deus. O Senhor, os seus funcionários e o povo ficarão livres das rãs. Só no rio Nilo é que haverá rãs. Moisés e Arão saíram do palácio do rei. Depois Moisés pediu ao Senhor Deus que retirasse as rãs que ele havia mandado contra o rei. E o Senhor atendeu o seu pedido. As rãs que estavam nas casas, nos quintais e nos campos morreram. Os egípcios fizeram muito monte de rãs, e um cheiro horrível se espalhou pelo país inteiro. Quando o rei viu que as rãs tinham morrido, continuou teimando quando o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A terceira praga, que é os piolhos. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E o Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer parecer piolhos, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A quarta praga, as moscas. O Senhor disse a Moisés: amanhã cedo, quando o rei for até a beira do rio, vá falar com ele e diga-lhe que eu, o Senhor, digo o seguinte: desde que meu povo saia do país a fim de me adorar, se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. As casas dos egípcios ficarão cheias de mosca, e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja mosca. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui nesse país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Esse milagre vai acontecer amanhã. Assim fez Deus, o Senhor, e entraram grandes enxames de moscas no palácio do rei e nas casas dos seus funcionários. E por causa das moscas houve muito prejuízo no Egito inteiro. Então o rei chamou Moisés e Arão e disse: vamos oferecer sacrifício ao seu Deus, porém faça isso aqui mesmo no Egito. Moisés respondeu: isso não daria certo, pois os animais que oferecemos em sacrifício ao Senhor nosso Deus são sagrados para os egípcios. Se eles virem a gente matar os animais que eles adoram, com certeza nos matarão a pedrada. Nós temos de caminhar 3 dias pelo deserto até chegarmos ao lugar onde vamos oferecer sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele mesmo nos ordenou. Então o rei disse: se vocês não forem muito longe, eu deixarei ir ao deserto oferecer sacrifício ao Senhor seu Deus. Orem também por mim. Moisés respondeu: Logo que eu sair daqui, vou orar a Deus para que esses enxames de moscas deixe o Senhor, os seus funcionários e o seu povo. Mas o Senhor não deve nos enganar outra vez, proibindo que o povo vá oferecer sacrifício a Deus, o Senhor. Então Moisés saiu do palácio, orou a Deus, o Senhor. O Senhor fez o que Moisés havia pedido. Ele fez com que as moscas deixassem o rei e os funcionários e o seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda dessa vez o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Não precisa dizer nada, além de teimoso, é mentiroso, porque ele falou: não, dessa vez, se vocês não forem longe, eu libero. Mas um detalhe, que eu vou tentar pegar os detalhes que mais me chamam a atenção, porque a história, no geral, é conhecida, se você for prestar atenção, na quarta praga é que Deus começa a separar o povo dele e o povo egípcio, de egípcios, Então, assim, as outras 3 para trás, até as pessoas já estavam ainda passando pelo água, as rãs. Então, assim, foi daí pra frente, eu acho que até o piolho eles também tiveram. E aí segue pra gente, assim, no sentido de, se você está passando por alguma coisa, às vezes é por questão
de um todo. Às vezes não é com você, às vezes é um todo. E a gente tem que ter esse certo discernimento. E até a questão dos magos lá, que não conseguiram, a partir da quarta, eles não conseguiram replicar. E aí sim eles começaram a ver que foi realmente Deus. Aí Êxodo 9, para terminar, diz assim: O Senhor Deus disse a Moisés: vai falar com o rei e diga que o Senhor, Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar, pois se você não deixar e continuar impedindo que vá, eu castigarei com uma doença horrível que atacará todos os seus animais. Isso é, cavalos, jumentos, camelos, gado, ovelhas, cabras. Farei diferença entre os animais israelitas dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo, farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. Então o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: peguem punhados de cinza de um forno, em que Moisés joga essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como pó fino sobre toda a terra do Egito. Em todos os lugares a cinza produzirá tumores que abrirão em úlcera nas pessoas e nos animais. Então Moisés e Arão pegaram a cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima, e ela produziu tumores, que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles todos e os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, chuva de pedra. E o Senhor disse a Moisés: amanhã cedo vai se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar, pois dessa vez eu vou fazer com que todas as pragas caiam sobre você, sobre seus funcionários, sobre o seu povo, para que você fique sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doença, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar meu povo ir. Porém amanhã, a essa hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que ainda estiverem no campo não forem para casa, quando cair chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram seus escravos e seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito deixaram seus escravos e seus animais nos campos. Então o Senhor Deus disse a Moisés: levante a mão para o céu e caia chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo. Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma chuva pesada de pedra sobre o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Todo o Egito e a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente a região de Gosém, onde estavam os israelitas, a chuva não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: dessa vez pequei, o Senhor Deus é justo e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e chuva de pedra, eu os deixarei e vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus do Senhor. Os trovões irão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso é para que o Senhor, ó rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava com espigas e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não foram destruídos, pois ainda não haviam brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade e levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover, que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Então seus funcionários continuaram teimando, e como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou os israelitas fossem embora. Então o rei do Egito, né, o faraó, ele continuou teimando, e ele vai pagar um alto preço que a gente vai ver daqui a pouco no próximo vídeo. Mas foi isso, né? Deus mostrou o seu poder, a sua glória, e ele continuou com o coração fechado, né? Isso acontece nos dias de hoje. As pessoas ainda não... Vem tanto sinal, mas as pessoas não acreditam. Então que a gente venha manter a nossa fé, nosso coração, e venha se mover no sobrenatural. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Got the kick?